Hoje nós vamos falar de uma das histórias mais bonitas da Bíblia. A Bíblia tem várias histórias bonitas, né? Várias histórias de sucesso, de vitória, várias palavras que te encorajam, né? Que te dão força para vencer o dia a dia. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre a história de Gideão. Gideão governava o povo de Israel. E o povo de Israel estava sofrendo porque Deus estava entristecido, não viu graça neles, porque eles estavam idolatrando Baal, estavam em desobediência. Então Deus permitiu que os medianitas e os maleaquitas invadissem a terra de Israel. E toda vez que Gideão plantava, semeava o trigo e colhia, os medianitas invadiam a terra de Israel, roubavam toda a colheita, ainda roubavam os bois, os jumentos, as ovelhas, e deixava Gideão e o povo de Israel numa situação muito difícil, até passando fome. E Gideão, uma certa vez, falou para Deus assim: Senhor, por que isso está acontecendo conosco? Cadê o Deus que nossos pais pregaram? Um Deus que tudo pode, um Deus de vitória, um Deus de maravilha. E Deus falou para Gideão que não estava vendo graça neles, porque eles estavam adorando Baal e estavam em desobediência. Então Gideão pegou, um certo dia, foi malhar trigo no lagar. Lagar, irmãos, é um lugar onde se cuida da uva. É um lugar mais fechado. O trigo se malha num lugar mais aberto, porque é para soltar a casca do trigo, né? E a casca ir embora. Mas ele estava malhando trigo no lagar porque era um local mais escondido. E os medianitas e os maleaquitas não iam invadir e tomar novamente aquilo que eles tinham colhido, seus jumentos, suas ovelhas. E toda vez que eles faziam isso, o povo de Israel passava por um momento difícil. Passavam fome. Então Gideão perguntou a Deus o porquê daquilo está acontecendo. Cadê o Deus que o pai dele pregava? O Deus de maravilha, o Deus que tudo pode, o Deus que provê, o Deus que supre as nossas necessidades. E Deus falou para ele que não estava vendo graça nele e no povo de Israel, porque eles estavam idolatrando Baal e estavam em desobediência. E quando Gideão estava malhando trigo no lagar, apareceu-lhe um homem, um anjo, e falou para ele: a paz seja convosco, varão valoroso. Eu rio por causa do varão valoroso, porque a família de Gideão era a menor em Manassés. E Gideão era o menor da sua casa. Mas não importa, irmãos, quando você é o menor, você é o pequenininho, aquele que ninguém enxerga, ninguém dá nada por você. Mas se Deus te enxerga, o mover dele na sua vida vai ser grande. E o anjo do Senhor falou para ele, porque eles estavam há 7 anos já nesse castigo. E o anjo do Senhor falou com ele: eis que você lutará contra o povo, contra os medianitas e os maleaquitas, e Deus os entregará nas suas mãos como se fossem um só homem. E ele ficou bem assim: quem sou eu, Senhor? Eu sou menor na minha casa. Ficou um pouco amedrontado, né? Mas ele fez prova de Deus. Ele falou: Senhor, se é o Senhor que está comigo, eu vou colocar um punhadinho de algodão no tempo, e quando amanhecer,
o sereno da noite vai ter encharcado aquele algodão e em volta vai estar seco. E aí eu vou crer que o Senhor está falando comigo. E assim ele fez. E de manhã o algodão estava encharcado e em volta estava seco. E ele apertou o algodão e ele conseguiu encher uma taça do sereno da noite. E ele ainda falou para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, mas eu só te peço mais uma vez uma prova. Dessa vez, molhe da brisa da noite ao redor do algodão e mantenha o algodão seco. E assim Deus o fez. E ele creu que Deus estava com ele, que Deus estava na batalha, que Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, nenhum homem pode impedir. Porque Deus é um Deus que faz. E o que acontece? Eles foram atrás dos medianitas, assim como Deus havia falado. Os medianitas estavam abaixo e eles estavam acima dos medianitas. Os medianitas eram, entre eles, 135 mil homens. Gideão só tinha 32 mil homens. Só que ele tinha uma promessa. Ele tinha a promessa que Deus fez a ele. A promessa que ele ia entregar os inimigos na mão dele, não importava quanto eles fossem. E Gideão partiu com esses 32 homens. E Deus virou para Gideão e falou: Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Eu quero que você pegue os que tenham medo e que temam e fale para voltar para as suas casas. Gente, voltaram 22 mil homens e Gideão ficou só com 10 mil homens. E Deus falou: porque eu não quero que os israelitas se gloriem dizendo que eles que ganharam a guerra com os 32 mil homens. Então Deus só deixou 10 mil homens. Tá. E Gideão partiu com esses 10 mil homens. E Deus, ainda olhando para Gideão, falou para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente aí. Ainda tem muita gente aí. Desce à beira do rio e vê os que vão beber, ajoelhar e beber água como cães. Separe. E os que bebam água com as mãos, separe também. E ele só ficou como que beberam água como cães. Irmãos, foram 300 homens. 300 homens para 135 mil homens dos medianitas e malaquelitas, se eu não me engano. E ele creu em Deus. E Deus mandou ele ir. E chegando lá, e no princípio da vigília da meia-noite, ele desceu, cada um com sua tocha, e ele falou: quando eu gritar, vocês também gritarão. O Senhor entregará os medianitas em nossas mãos, porque já era promessa de Deus, irmãos. Ele já foi para a guerra já sabendo que era vencedor. E assim é a gente. Quando a gente vai para a guerra, a gente tem que crer que já é vencedor. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. É um Deus que vence batalhas. E Gideão cercou o acampamento dos medianitas com os 300 homens, cada um com a sua tocha, e gritaram que o Senhor tinha dado os medianitas nas mãos deles. Irmãos,
surpreendentemente, surpreendente não, né? Porque quando Deus faz, nada surpreende, né? Mas aos olhos humanos, né? É surpreendente. Deus fez os medianitas, com aquele grito, lutarem entre si. Eles se mataram entre si. Eles se gradearam entre si, espada com espada, e o restante fugiu afora. E Gideão ainda pegou os 2 príncipes deles e matou. Gente, e Deus entregou os midianitas e maquealitas, que eu me confundo um pouco, esqueci esse nome, nas mãos de Gideão. E livrou mais uma vez o povo de Israel. Gideão ficou conhecido como Jerubbaal, porque ele derrubou o templo de Baal. Ele derrubou o templo de Baal. E Jerubbaal significava que Baal defenda a sua causa. Ou seja, você derrubou Baal, mas que ele defenda a sua causa. Porque o povo de Israel, muitos não ficaram satisfeitos por ele ter derrubado a imagem. Gente, Deus está falando nessa hora. Não importa se tenha 135 mil homens contra 300, 135 mil homens contra 1. Não importa, irmãos. Se Deus te der a cidade será tua. Porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. E eu espero que Deus tenha falado grandemente no seu coração. Você que esteja passando uma luta, esteja com o coração aflito, descanse, irmão, no Senhor. A palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã e já está sofrendo pelo amanhã. A ciência diz que 80% a 90% das nossas preocupações, das nossas ansiedades, nem chegam a acontecer. Viva o dia de hoje, é isso que Deus quer para você. Busque a Ele na hora da angústia, busque a Ele sem cessar, na hora boa. Irmãos, agradeça a Deus. Quando você agradece, Deus move as mãos dEle. Agradece até pelo aquilo que você não tem, mas que pela fé você já tem. Então agradeça. E eu peço você para se inscrever nesse canal, ative o sininho, curta esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. Porque é um conteúdo de relevância e existem pessoas que precisam escutar essa palavra. Abençoe a vida do teu irmão, abençoe a vida do teu amigo, compartilhe. Quem sabe ele não está nesse momento difícil da vida. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas Deus venceu o mundo, Jesus venceu e nós vamos vencer também. Então transborde na vida do seu irmão, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, porque vem muito mais conteúdo por aí. E a graça de Deus vos basta.